Fala galera, beleza? Eu me chamo Cléber Martins e eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a mesa de sacrifício. Eu vou estar colocando uma mesa de sacrifício, mostrando a diferença, né, entre mesa de sacrifício e mesa base da máquina, tá? Então vamos lá pro vídeo. Muita gente, aqui eu estou trabalhando com uma máquina, né, da JDR, vou colocar a mesa de sacrifício nela agora, como vocês viram nos vídeos passados, né, eu acabei vendendo minha máquina maior, então eu coloquei essa máquina menor aqui no lugar daquela máquina maior, tá? Então essa máquina, ela tem uma área útil de 1 metro por 1,5 metro, tá? Então a mesa da máquina que vem na máquina, a mesa de sustentação, é essa mesa de MDF, no caso da empresa JDR, tá? Por cima dessa mesa eu vou colocar uma mesa de sacrifício, tá? Por que eu não posso usar, né? Na verdade, eu posso, né? Mas por que eu, Cléber, não recomendo você utilizar essa mesa da máquina como mesa de sacrifício, tá? A nossa mesa de sacrifício constantemente tem que ser desbastada, né? A gente tem que fazer um aplanamento nela, né? Para que ela fique completamente nivelada com relação aos eixos da máquina, tá? Não é nivelado com relação ao zero do horizonte, tá? Às vezes se a máquina estiver assim, ó, meio inclinada, não tem problema, desde que a máquina esteja completamente nivelada. Por exemplo, a máquina tem que estar nivelada, esse plano tem que estar completamente nivelado com o eixo X, né? E esse plano aqui completamente nivelado com aquele eixo Y, tá? Então, não é desnível, tá? É o paralelismo entre essa peça principal e a peça da máquina, tá? Vamos sempre lembrar. Tem gente até que trabalha com a máquina inclinada por uma questão de espaço, tá? Então, não estamos falando de nível do horizonte ou nível do mar ali, tá? Então, por que eu recomendo você colocar uma chapa de sacrifício, tá? Eu vou colocar aqui um pedacinho de uma chapa, tá? Que inclusive a gente vai usar essas peças pequenas, tá? Então, por que eu recomendo você colocar uma chapa em cima da sua mesa, tá? Com o tempo a gente vai ter que desbastar essa mesa, né? Então, conforme a gente vai usando, vai ficando um monte de buraco aqui dentro, né? E as peças que a gente coloca, né? As chapas de MDF ou a chapa de madeira maciça mesmo, elas ficam desniveladas, tá? Então, com o tempo a gente tem que ir desbastando, né? Abaixando de 1 em 1 milímetro ou de 2 em 2 milímetros para que a superfície fique completamente sempre nivelada e plana, tá? Então vai chegar uma hora que essa superfície vai se desgastar toda e a gente vai ter que trocar, tá? Essa superfície, se a gente não utilizasse uma chapa, tá? Vamos deixar de lado essa chapa. Se a gente utilizasse a própria mesa da máquina, a nossa mesa da máquina, ela não tem a área útil da máquina, tá? Então, deixa eu colocar a máquina aqui para frente, para vocês terem ideia do que eu estou falando, tá? Ó, vou trazer a minha máquina para frente, ó, vou acompanhar aqui, ó, o fim de curso dela, ó. Aqui está perto do nível 0 dela, tá? Vou abaixar para ficar mais claro isso que eu estou falando, ó. Então a gente consegue ver que a mesa da máquina é maior do que a nossa área útil de usinagem, tá? Então, com isso, sempre que a gente precisar fazer um rebaixo na mesa, né, a gente desbastar a mesa, aqui a gente vai estar afundando somente um pedaço da máquina, somente um pedaço dessa mesa, né, da mesa base da máquina. Então, eu vou afundar, né, vai ficar aqui nessa parte de dentro vai ficar mais fundo e aqui esse beiral onde a gente não usina vai ficar mais alto, tá? Com o tempo, tá? Com o passar do tempo, deixa eu colocar a máquina para trás agora. Com o passar do tempo, ó, acabei de quebrar a fresa. Que maravilha, né? Mas beleza, faz parte da vida. Então, com o passar do tempo, essa parte daqui vai ficar mais baixa do que essa, vai ficar um degrau aqui. E quando a gente colocar uma chapa maior, né, maior do que a máquina, eu mesmo utilizo chapas bem grandes, tá? Chapas de 3 metros. Então, eu tenho que atravessar a chapa de fora a fora. Se eu ficasse usinando somente essa parte de baixo, com o tempo a minha prancha ela ia ficar alta assim, tá? Porque aqui ia estar alto e ali ia estar baixo. Por isso que eu recomendo você colocar, né, uma mesa de sacrifício extra, além da mesa de sacrifício que vem na sua máquina, tá? Deixa eu colocar para trás. Tudo bem que eu já quebrei a fresa, né? Mas vamos colocar para trás, só para a gente ficar melhor na filmagem, tá? Então, o que eu recomendo? Sempre que você coloque uma chapa, né, de sacrifício, pronto. Sempre que você coloque uma chapa, ou várias chapas, que é o caso que eu vou fazer aqui, tá? Várias chapas com a área útil menor que a sua área útil, tá? Então, aqui ela tem 1.150 centímetros, né, por 100. Então eu vou colocar uma chapa um pouquinho menor. Se bem que as máquinas geralmente ela tem uma tolerância um pouco maior, né? Então, por exemplo, se fala que usina, que a área útil dela é 1.500 milímetros, geralmente é 1.530, 1.520 milímetros. Então, se a gente colocar exatamente na medida, já vai ser o suficiente, né, para que a nossa mesa de sacrifício esteja completamente dentro da nossa área de usinagem, da nossa área útil de usinagem, tá? Nesse exemplo aqui, eu vou estar fazendo a mesa de sacrifício composta de várias peças pequenas,
mesas, tá? Eu fiz um pedido de chapa de MDF recentemente, né, para fazer um projeto, e a empresa cortou errado, tá? Então eu acabei ficando com essas sobras de MDF que vieram errado. Então eu vou estar utilizando essas sobras de MDF, tá? E vou estar compondo, fazer várias chapas aqui ao longo da mesa, vou parafusar todas elas, tá? E depois eu vou fazer um desbaste na mesa de sacrifício para que ela fique completamente nivelada. Depois eu vou até fazer uma usinagem de uns porta-copos que eu preciso usinar para vocês verem, né, que a usinagem vai ser feita sobre, né, a nossa mesa de sacrifício, né, que foi feita, né, com a junção de várias peças pequenas, né, e depois desbastada, tá? Vocês vão ver isso aqui no vídeo tudo acontecendo, acelerado, tá? Mas dá para ter ideia do que vai estar acontecendo, já que eu já meio que narrei tudo que vai estar no vídeo, beleza? Então vamos para a parte prática. Bom, já fiz a fixação, tá? Então, vocês conseguem ver, deixa eu mudar a câmera, ó. Eu fiz um rebaixo, tá? Para o parafuso ficar uns 5 milímetros mais ou menos para baixo, depois eu parafusei, tá? Eu fiz o rebaixo utilizando essas fresas V-Bit mesmo, uma fresa de 45 graus, pus aqui na parafusadeira, tá? Então, com uma fresa eu fiz o rebaixo, né? Já escariado, né? Não precisei nem fazer furo, tá? Só fiz o rebaixo escariado e depois coloquei o parafuso, tá? Um parafuso que tem uma altura de 15 milímetros, tá? E aqui o MDF tem 15 milímetros, tá? Então ele vai descer, fiz um rebaixo de mais ou menos 5, né, do parafuso, então ele vai descer, ele vai ficar 5 na madeira mais ou menos e 1 na mesa da máquina, tá? Diferentemente da mesa de sacrifício. Então, ficou dessa forma, tá? Ela ficou bem bonitinha, deixa eu tirar aqui pro lado. Opa! Tá? Então ela ficou assim, tá? Ali faltou um pedacinho, tá? A nossa mesa, ela tem, como eu já disse antes, né? Ela tem 1 metro por 1,5 metro. Então cada chapa dessa daqui tem 30 por 60. Então ficou 3 chapas aqui, né? Ficou com 90 centímetros. Então aqui ainda falta colocar uma tira de 10 milímetros, de 10 centímetros, né? E ali no final ficou certinho, eu completei com aquela ali, deu 1,5 metro, né? Que aqui são 60, 120 e mais 30 de largura, deu 1,5 metro. E aí faltou um quadradinho ali, né? De 40 por 30 e aí umas tirinhas de 10 aqui. Aí eu completo a mesa inteira, tá? Mas eu não vou fazer isso por enquanto, tá? Só fazer essa parte inicial aqui do vídeo que pra fazer a usinagem da peça que eu quero já vai dar, tá? Vou usinar esse pedaço de painel de pinos, tá? Esse pedaço ele tem 60 por 1,20 metro, tá? Então ele vai caber tranquilamente aqui dentro daquele espaço, tá? Dentro desse espaço. E na verdade as chapas que eu utilizo, né? Como vocês sabem, né? São chapas de 60 por 3 metros, né? Aquelas grandonas ali, ó. 60 por 3 metros. Então aqui já tem 60 por 1,5 metro. Então já vai dar pra eu fazer a usinagem em 2 etapas tranquilamente, tá? Então, chega de papo, né? Então eu vou colocar a chapa aqui e vou fazer a usinagem dos porta-copos para vocês verem a eficiência da mesa, tá? Mas antes disso, tá? Eu vou fazer o desbaste da mesa. Para fazer o desbaste da mesa, para nivelar, né, a nossa mesa de sacrifício agora, eu vou estar utilizando uma fresa mais grossa, né? Deixa eu pegar. Cadê? Aqui, ó. Vou estar utilizando essa fresa aqui, ó, pastilhada de 35 milímetros, né, de diâmetro aqui, tá? Então eu vou passar ela na máquina inteira, tá? Fazer na programação, né? Vocês já devem ter visto aqui, né? Se você está vendo esse vídeo do curso, você com certeza já aprendeu. Se você está vendo no YouTube, tá? Eu vou fazer um desbaste, fazer um retângulo aqui de fora a fora e vou pedir para essa fresa, né, fazer um desbaste descendo 1 milímetro, tá? Eu faço 1 milímetro, vejo se ficou nivelado, se não ficou, eu abaixo mais 1 milímetro, tá? Então vamos para a parte do desbaste e depois já vamos partir para a parte de usinagem dos porta-copos.